hoje a gente vai abordar, né, algumas coisas que são bem básicas, tá? Talvez para muitos de vocês, assim, devem ter ficado pensando qual é o sentido de ficar falando sobre células, sobre organelas celulares. Conforme a gente vai estudando, se aprofundando sobre ozonoterapia, a gente acaba percebendo que, assim, muita coisa depende do conhecimento básico de bioquímica, de biologia celular, para que a gente consiga ter um raciocínio mais lógico sobre o funcionamento da ozonoterapia e não fique dependendo de protocolos, que é o que a maior parte das pessoas quer, né? Todo mundo pergunta, eu tenho um paciente com uma determinada doença, qual é o protocolo para essa doença? E geralmente eu respondo que assim, eu não sei, porque eu penso que assim, a gente não deve tratar a doença, a gente deve tratar o paciente. Então, mesmo que o paciente ele tenha uma mesma doença, cada paciente vai ser um paciente. E esse mesmo paciente, num determinado momento, ele vai estar numa situação diferente da que ele estava, por exemplo, na semana anterior que você o examinou. Tá? Então, eu espero que, assim, ao longo, né, das explicações que eu vou tentando passar para vocês, chegue ao final com a compreensão do porquê eu estar abordando desta forma, tá? Aqui é um breve resumo de currículo, né, não tem por que eu ficar falando. Eu sempre gosto de colocar, né, que assim, eu não tenho conflitos de interesses nesses cursos que eu faço. A ideia sempre é eu tentar, na medida do possível, eu compartilhar um pouco daquilo que eu aprendi ao longo do tempo e também ter um feedback de vocês com a experiência que vocês têm. Então, sempre a ideia é uma troca de experiência em relação ao conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Então, hoje, o que a gente vai tentar abordar? Né? Eu vou falar um breve histórico da ozonoterapia medicinal e alguns outros fatos da história científica que têm importância, que eu vejo que tem correlação com a ozonoterapia. Abordar um pouco das bases bioquímicas e da biologia celular que tem a ver com o funcionamento da ozonoterapia e uma parte grande sobre mitocôndrias, que se vocês entenderem o papel da mitocôndria, vocês vão perceber que assim essa organela acaba sendo a base para o acometimento de uma série de doenças e, ao mesmo tempo, às vezes a chave principal quando a gente fala em ozonoterapia. A gente tem, né, se tem o conhecimento da ozonoterapia muito antes do que a maior parte das pessoas falam que tem a ver com a utilização da ozonoterapia em guerras mundiais para tratamento de feridas de soldados. Tá? Se começa a falar em termos de ozonoterapia medicinal a partir de 1785. Né? Então, alguns fatos que são importantes relacionados à ozonoterapia estão grifados aqui em amarelo. Né? Então, Schonben, ele foi um pesquisador que ele começou a descobrir o quê? Que o ozônio ele tem uma capacidade muito grande de reagir com substratos biológicos e através das duplas ligações de carbono. Então, esse tipo de substrato, né, substâncias orgânicas que tenham dupla ligação de carbono, acaba sendo o alvo principal do ozônio. Então, isso é um fato que foi observado em 1840 e que, ao longo do tempo, os estudos foram mostrando que é através desse efeito do ozônio que você começa a ter a produção de vários subprodutos, que são esses subprodutos que vão causar os efeitos que a gente observa quando faz a utilização da ozonoterapia. Depois, em 1885, começam a aparecer alguns livros, o livro Ozono, que já começa a se abordar a utilização do ozônio com fins terapêuticos. Em 1898, na Alemanha já começaram a fundar um instituto em que se fazia a utilização da ozonoterapia
E foi o início do uso de aplicações parenterais do ozônio. Então, começaram a fazer a utilização de aplicação de autoterapia maior já em 1898. Em 1900, né, Tesla começou a vender máquinas geradoras de ozônio e também a trabalhar um pouco com azeite de oliva ozonizado. Em 1902, já começaram a observar a utilização de água ozonizada para tratamento de algumas doenças. Então, se ozonizava a água e era administrado para esses pacientes tomarem. Muita gente fala que antigamente, minha avó, minha mãe, meu pai, eles tinham em casa um aparelho que ozonizava a água, a gente percebia um cheiro super forte, diferente. Então, já se utilizava muitos anos atrás e de uso doméstico geradores de ozônio para água de beber. Alguns pesquisadores eles observavam que assim, de alguma forma, essa água ozonizada, ela acabava beneficiando pacientes com alguns tipos de doenças, né? E aqui no caso, câncer, anemias, diabetes, doenças infecciosas, tá? Em 1904, esse autor, esse pesquisador, ele era um químico americano, ele publicou um livro em que ele fala sobre os diversos usos, tanto da água quanto do azeite de oliva ozonizado. E aqui a gente tem uma das primeiras vezes em que médicos, no caso aqui cirurgiões americanos, eles aprovaram essas indicações de uso tanto de água quanto de azeite de oliva ozonizado para tratamento de uma série de doenças. Em 1911, aqui existe um outro livro em que se detalha, né, se faz um detalhamento maior da utilização do ozônio para o tratamento de várias doenças, né, tuberculose, anemia, clorose, coqueluche, tétano, né? Então, ao longo da história, a gente vai observando que, assim, uma série de doenças que hoje, a gente que trabalha com ozonoterapia, e não só na veterinária, mas na medicina humana, já se falava e já se observava os benefícios da utilização da ozonoterapia em uma série de doenças. É lógico que, assim, o conhecimento que se tinha nesse período, que a gente hoje em dia adquiriu, existe uma diferença muito grande. Acredito que muitos desses trabalhos, eles têm a ver muito mais com uma questão observacional do que realmente se conseguir explicar qual é o mecanismo de ação que a ozonoterapia conseguiu trazer para cada uma dessas doenças. Hoje, quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue explicar de uma forma um pouco melhor por que a ozonoterapia, né, traz melhora em todas essas doenças. Por exemplo, assim, no caso de câncer, existem muitos pacientes que eu já tratei, que eu venho tratando, e que, assim, pelo tratamento convencional que a gente tem, o conhecimento, seja cirurgia, seja quimioterapia, radioterapia, não teria ou uma indicação de utilização, ou então a resposta seria muito pobre em termos de melhora ou de promover uma qualidade de vida maior para o paciente. Tá? 1914, 1918, a Primeira Guerra Mundial. Normalmente, a maior parte dos cursos, eles começam a falar de ozonoterapia a partir desse período, que se fala da utilização, né, do ozônio para tratar as feridas, as gangrenas dos soldados que andavam na neve. Eles viam que, assim, existia um benefício muito grande para o tratamento das feridas. Entretanto, assim, eles não viam, às vezes, um resultado, assim, tão bom quanto o que eles gostariam para alguns soldados, tá? Uma das coisas que o Bot ele acabou falando, né, que provavelmente
eles não obtiveram o resultado que gostariam, porque eles faziam bagging em muitas dessas feridas e eles utilizavam o que eles tinham à disposição eram bolsas de borrachas, bolsas de látex natural. E a gente sabe que, assim, o látex natural, ele é um tipo de material que ele não é ozono resistente. Então, muito provavelmente, eles não conseguiam fazer o tratamento da forma como eles gostariam, justamente por não ter um material adequado para a utilização da ozonoterapia. Em 1923, o Dr. Otto Warburg, ele recebeu o prêmio Nobel por conta dele ter feito uma observação e dito que assim a causa do câncer é a falta de oxigênio a nível celular. A princípio, assim, aqui não é um fato científico que tenha uma correlação direta com a ozonoterapia, que não está falando de ozonoterapia. Mas eu coloquei como sendo um fato muito importante, porque, assim, a hipóxia ela é relacionada como causa ou efeito de uma série de doenças. Se estuda muito, principalmente, em câncer. E uma das coisas que a gente vai entender que, assim, a ozonoterapia, ela tem uma capacidade assim, fantástica de reverter os quadros isquêmicos, tá? Então, por isso que, assim, quando a gente estuda sobre ozonoterapia, geralmente uma das primeiras coisas que nos falam é que, assim, o ozônio, ele é oxigenante. Só que, assim, para uma série de pessoas, eu sempre pedi, me explica, mas como é que funciona essa questão de ser oxigenante, né? E muitas vezes não conseguem me dizer exatamente o porquê. Então, a gente tem que ir além do que simplesmente nos falar. O ozônio, ele melhora a oxigenação dos tecidos, por isso que ele consegue ter um efeito cicatrizante muito bom, por isso que ele ajuda em doenças isquêmicas, mas a gente tem que ir além disso, a gente tem que entender o porquê. Então, se a gente tem um pesquisador em que ele afirma que assim a causa do câncer é a falta de oxigênio a nível celular, então, se a gente tem um tipo de terapia em que justamente ele pode reverter, né, aquilo que um pesquisador falou como sendo a causa do câncer, então a gente acaba tendo uma ferramenta que pode realmente ajudar muitos pacientes que tenham câncer. Outra coisa importante é que, assim, ele também observou que, além dessa hipóxia, né, o tecido, né, canceroso, ele vai sempre ficar num ambiente ácido, e enquanto que os tecidos sadios, eles vivem num ambiente mais alcalino. Em 1929, né, nós temos outro livro, que aqui ele já descreve um número significativo de doenças que foram tratadas com ozonoterapia. Ele descreve 114 doenças que foram tratadas com ozonoterapia. Então, quando a gente, né, vai procurar a literatura, então, muito do que a gente ouve sempre assim, não existe comprovação científica, não existe uma literatura que realmente comprove que a ozonoterapia ela funciona, né? É algo que realmente tenha uma explicação científica embasada para que ela possa ser utilizada. Como eu falei, acredito que assim em muitas dessas situações, desses livros, muita coisa ela acaba sendo observacional, não, talvez ainda não tenha uma explicação científica que se possa dizer por A mais B, ó, tratou essas 114 doenças e o mecanismo foi esse. Mas aqui acaba sendo assim, eu acredito que seja uma base para que a gente, né, consiga ver que ao longo do tempo já havia vários estudos relacionados à utilização da ozonoterapia e que se observava a melhora promovida por esse tipo de terapia. Esse dentista, Fish, em 1932, ele observou que em infecções dentárias, uma pulpite gangrenosa, por exemplo, a utilização de água ozonizada, ela promovia uma melhora extremamente significativa no tratamento de pacientes com esse tipo de doença. Então, isso
acaba mostrando, né, a eficácia da ozonoterapia em doenças infecciosas, tá? São sobre bactérias. Né? Em 1935, aqui foi um trabalho apresentado sobre a utilização do ozônio em tratamentos cirúrgicos e foi apresentado num congresso de uma sociedade cirúrgica alemã. Em 1933, o diretor da Associação Médica Americana, aqui acaba sendo um pouco parecido com o que a gente tem o vai e vem aqui no Brasil e uma série de outros países, em que até um determinado momento, por exemplo, em 1935, havia uma aceitação por uma associação, uma sociedade cirúrgica alemã. Só que aí passado, né, aqui está invertido até. Né? Antes dessa publicação, a Associação Médica Americana ela acabou proibindo a utilização da ozonoterapia, né, e foi junto ao governo, pedindo que fosse proibido qualquer tipo de terapia que não usasse medicamentos autorizados e devidamente registrados. Aqui é uma frase que é do Roth, né, que ele fala que isso era algo que favorecia as indústrias farmacêuticas. Tá? Eu não entro no mérito de ficar brigando né, com indústria farmacêutica, não, né, a ideia é colocar assim, tá, o ozônio ele funciona dessa forma, então eu acho que existe espaço tanto para medicamentos quanto para terapias que não sejam medicamentosas. Tá? Mas é mais para a gente entender que, assim, existem momentos em que há uma aprovação, né, por associações médicas, e existem momentos em que ela deixa de permitir a utilização. Né? Então, você acaba fechando, às vezes, a porta em detrimento de utilização única e exclusivamente de tratamentos medicamentosos. Né? Em 1934, 1938, foi quando começou-se a utilizar a via de insuflação retal como uma das formas de tratamento com ozonoterapia. E aqui, esses médicos, eles fizeram a utilização para tratamento de pacientes com fístulas anorretais. E eles observavam que tinha uma eficácia muito boa para esse tipo de patologia. Em 1943, esse mesmo médico que começou a utilizar a insuflação retal como forma de aplicação da ozonoterapia, ele observou que a utilização do ozônio por insuflação retal, ele fazia com que se observasse um aumento de potencial oxidativo no sangue. Então, dessa forma, né, a gente pode dizer que assim, a insuflação retal ela é uma via sistêmica de ozonoterapia. Porque aquilo que você, né, faz de aplicação do gás por via retal, ele acaba, de alguma forma, fazendo com que haja uma manifestação, uma alteração de balanço redox que você vai observar no sangue. Então, já em 1943, já se, né, conseguiu, de alguma forma, demonstrar que a insuflação retal ela é uma via de aplicação considerada uma via sistêmica. Tá? Em 1950, nós temos vários, né, pesquisadores em que acabaram tendo uma ênfase maior da utilização da ozonoterapia no tratamento de pacientes oncológicos. Em 1950 é quando se passou a ter o primeiro gerador de ozônio para uso médico, onde se sabia exatamente qual a concentração que era produzida pelo gerador. Anterior a essa data, esse ano, anterior a 1950, os geradores eles não tinham essa precisão. Então, muita coisa realmente acabava sendo de uma forma empírica. Havia a possibilidade, em alguns momentos, estar utilizando concentrações que realmente agiam de uma forma terapêutica, mas também poderia se incorrer com o risco de fazer a utilização de concentrações muito elevadas que
ao invés de trazer um benefício ao paciente, em muitos momentos acabaria por causar um dano oxidativo muito maior. Tá? Então, esse é um fato que acaba sendo um divisor de água para quem trabalha com ozonoterapia, porque você ter um equipamento que seja de uma qualidade adequada, que ele seja construído com material ozono resistente, que ele tenha uma precisão muito boa em relação à concentração que você tem de ozônio sendo produzido, isso é fundamental para que você consiga saber aquilo que está fazendo. Em 1957, aí esse pesquisador alemão, ele patenteou o primeiro gerador de ozônio medicinal. E ele é um pesquisador alemão, né? A Alemanha é um dos países que se tem a utilização da ozonoterapia de uma forma muito grande, muito disseminada. Eles têm os equipamentos que eu considero alguns dos melhores assim, no mundo. Existe um equipamento que ele faz a produção de ozônio através de um sistema a frio. Então, você tem, né, uma geração de ozônio de uma forma constante, sem oscilação naquilo que está sendo produzido. Ao mesmo tempo, eles têm como fazer a mensuração em tempo real daquilo que está sendo produzido. Então, muitas vezes, para quem já trabalha com ozonoterapia, a gente vai ozonizar, por exemplo, um soro, né? Nos dias que estavam super quentes, como, né, o que a gente teve nessas últimas semanas, chegando a quase 40 graus, se você ozonizar um soro, a temperatura ambiente, aquilo que você, né, borbulhou de gás, né, naquela bolsa de soro, ele em pouquíssimos minutos ele não existe mais, porque assim a temperatura ele é um fator crucial para que você mantenha a estabilidade ou não do ozônio. Então, se você tem um equipamento em que ele faz a geração de ozônio, uma temperatura baixa e constante, você vai ter certeza que ao final, né, do preparo, seja de um sangue para uma autoterapia maior, seja de um soro ozonizado, você vai ter uma certeza maior de que aquilo que está sendo produzido e aquilo que está sendo utilizado naquele material que você vai utilizar. Né? Em 1961 é quando se começaram a utilização das técnicas de autoterapia maior e autoterapia menor. Aqui ele é um outro alemão. Então, nós vamos observar que assim existem muitas, né, muito desenvolvimento, muitas técnicas, muitas pesquisas que os alemães eles acabam tendo, né, um know-how muito grande. Tá? Este pesquisador ele tem, né, vários livros e vários trabalhos que assim eu considero bem interessante. Um dos trabalhos que eu mandei para vocês, não, não é dele. Depois eu mando para vocês. Tem outros trabalhos que são dele, em que ele tem, né, toda uma linha de pesquisa e que ele consegue explicar muito bem como é que o ozônio ele funciona dentro do organismo. Tá? Então, vai em direção, né, a essa linha aqui dele. Né? Ele faz uma descrição técnica da ação do ozônio no corpo humano. Tá? Então, se vocês puderem, né, sempre procurem trabalhos, né, livros desse pesquisador. Em 1979, esse pesquisador ele começou a tratar o primeiro paciente com AIDS e com observação de resultados muito esperançosos. Aqui um paralelo com né, com pacientes humanos que tenham AIDS, a gente tem a experiência em gatos que eles têm a FIV, que seria a AIDS felina, em que nós também observamos que a ozonoterapia ela realmente funciona no controle da replicação viral. A gente não pode dizer que assim, a ozonoterapia ela vai fazer com que
haja uma cura para a AIDS, tá? Mas o que ela consegue fazer em pacientes que sejam portadores do vírus HIV, ou no caso dos nossos pacientes veterinários, os gatos que tenham a FIV, é que existe uma imunomodulação, muito provavelmente existe um aumento de produção de interferon endógeno, e faz com que haja um controle da replicação viral. Consequentemente, se você tem uma baixa replicação viral, ou você faz com que fique numa situação indetectável, esse paciente ele acaba não tendo manifestação de sintoma nenhum. Em 1980, na revista Science, e esses pesquisadores aqui, eles observaram que a utilização de ozônio, aqui no caso é um trabalho in vitro, tá? Existe uma inibição seletiva de células cancerígenas quando você as expõe ao ozônio. Então, é um trabalho que também ele reforça que, assim, existe, né, a possibilidade de utilização da ozonioterapia em pacientes oncológicos de uma forma positiva, tá? Então, assim, acaba sendo um aliado aos tratamentos convencionais que nós já temos para câncer. Então, você pode associar a ozonioterapia a um paciente que esteja sendo submetido à quimioterapia, à radioterapia, um paciente que foi cirurgiado. Muito se fala em Cuba, na utilização da ozonioterapia. Em Cuba, eles começaram, a princípio, a utilizar a ozonioterapia no tratamento de água. Existem vários países que fazem a utilização do ozônio no tratamento de água, na desinfecção de água para a população, e que ele tem um efeito antimicrobiano realmente muito grande. Ele consegue degradar uma série de compostos que sejam orgânicos. Então, se você tem resíduos de uma série de fármacos na água, e isso é sabido que a gente vai ter, então, resíduos de antibióticos, resíduos de hormônios, resíduos de uma série de pesticidas que são utilizados na lavoura. A utilização de ozônio para tratamento de água, ele é capaz de fazer a degradação disso. O tratamento convencional, ele não vai conseguir fazer essa retirada. Alguns tipos de metais também podem, de alguma forma, serem reduzidos no tratamento da água também, tá? Mais uma vez, esse pesquisador, né, esse pesquisador alemão, ele lança um outro livro, né, falando sobre a utilização da ozonioterapia na medicina. Na Espanha, essa clínica Quiron começou a utilizar o ozônio no tratamento de úlceras varicosas. Então, a gente que trabalha com ozônio, a gente sabe que, assim, existe uma eficácia muito grande da, da utilização da ozonioterapia em pacientes que tenham úlceras que sejam indolentes, sejam pacientes que tenham úlceras de pé diabético, úlceras varicosas, que às vezes a pessoa tem há anos esse tipo de ferida, e com a utilização da ozonioterapia a gente consegue observar a cicatrização, às vezes um tempo muito curto. E isso tem muito a ver com a questão de melhora de oxigenação promovida pela ozonioterapia. E aí, mais para frente, a gente vai tentar, né, explicar o porquê dessa propriedade de ser um bom oxigenante, tá? A doutora Silvia Menendez, muita gente deve conhecê-la, ela é uma cubana que agora está nos Estados Unidos. Ela tem vários trabalhos em que ela, né, fez o tratamento de pacientes com retinose pigmentária, glaucoma, retinopatias, conjuntivites, através da utilização da ozonioterapia. Em 1990, né, começaram a aparecer várias evidências e que correlacionam as disfunções mitocondriais com aquilo que Warburg tinha observado.
né? Então, a hipóxia relacionada ao câncer, o aumento da acidose em células cancerígenas, elas acabam tendo como base a disfunção mitocondrial, tá? Então, não é exatamente a hipóxia que causa o câncer, mas hoje em dia o que se pesquisa é que as disfunções mitocondriais é que elas fazem com que acabe desencadeando uma acidose e uma hipóxia. E a partir disso a gente pode vir a ter mutações que levem ao desenvolvimento de câncer. Então, existe hoje uma reinterpretação do efeito de Varp. Na verdade, esse efeito ele é considerado assim, uma característica central da reprogramação metabólica, acaba sendo um componente crucial do fenótipo maligno, e existe uma regulação ou por oncogenes que são ativados, ou por desativação de supressores tumorais, ou por ativação ou desativação de uma série de vias de sinalização metabólica. Tá? Então, por conta, né, desse tipo de observação das disfunções mitocondriais, é que acaba sendo uma das pautas do que eu coloquei para falar com vocês. Em 1991, existem alguns trabalhos que observaram que, assim, pode ocorrer a inativação do vírus HIV pelo ozônio, mas isso ele é dose dependente. Tá? Em 1992, na Rússia, começaram a se utilizar vários tratamentos com soro fisiológico ozonizado. E aí começaram a observar que havia um resultado muito bom. Então, hoje, quando a gente fala em vou fazer um tratamento em pacientes com soro fisiológico ozonizado, ringer lactato ozonizado, a Rússia acaba sendo o berço da utilização, né, do soro ozonizado. Agora, por que a Rússia começou a utilizar muito soro fisiológico ozonizado ao invés de utilizar uma alteroterapia maior, que eu particularmente considero como sendo a principal forma de utilização da ozonoterapia por via sistêmica? Da mesma forma que na Espanha, se vocês procurarem, existem alguns trabalhos que justificam por que em alguns estados, algumas cidades da Espanha se faz a utilização de soro ozonizado e não se faz a utilização de alteroterapia maior. Existe uma questão principal que tem a ver com dinheiro. Então, a Rússia é um país que não tem, né, um grande poder aquisitivo para a população em geral. Então, é muito mais barato você utilizar um soro fisiológico do que você ter todo um aparato para você fazer, né, uma coleta de sangue como se fosse uma transfusão e fazer a ozonização desse sangue e aplicação. Então, isso é uma das coisas. O que se tem na Espanha de utilização de soro fisiológico ozonizado, ao invés de uma alteroterapia maior, tem a ver com uma questão legal. Né? Em algumas regiões da Espanha, não se pode fazer uma alteroterapia maior, a não ser que sejam hemocentros. Então, um médico em um hospital, um médico em uma clínica própria, ele não tem uma autorização legal de fazer uma alteroterapia maior, a não ser que ele esteja vinculado a um banco de sangue. Então, ao invés de deixar de tratar um paciente, então se faz a utilização, né, de soro ozonizado. Então, essas seriam algumas das explicações de se ter muita utilização dessa via de aplicação, ao invés de uma autoterapia maior. Né? Depois, assim, na semana que vem, eu vou abordar sobre, né, a utilização de soro fisiológico ozonizado, e ele tem uma diferença muito grande em relação a uma autoterapia maior. Então, eu coloco assim como sendo uma outra forma de aplicação de ozônio, mas que não vejo de forma alguma que a gente possa dizer que seja a mesma coisa. Que o efeito
de um soro ozonizado, ele é completamente igual a uma autoterapia maior. Então, daí que existe a importância da gente entender como é que funciona, né, a parte bioquímica, a parte química da ação do ozônio em um determinado substrato. Esse pesquisador, o Dr. Velho Botti, ele é um médico fisiologista italiano, ele morreu recentemente, em 2019, e eu considero como o livro dele como sendo um livro básico, obrigatório para quem vai trabalhar com ozonoterapia. A base para que a gente consiga fazer a compreensão de como o ozônio funciona, tá? Apesar dele, o livro mais recente dele é de 2011, a edição, existem vários questionamentos em que ele ainda não soube explicar como é que isso funcionava, né? Qual o mecanismo exato do ozônio. Mas hoje, assim, se a gente for pesquisar, a gente vai conseguir ter uma série de ferramentas, uma série de estudos, uma série de trabalhos que vão ajudar a responder muitas perguntas que ele deixou em aberto, porque ainda não tinha condições de poder responder. Tá? Existe um pesquisador ainda que continua seguindo os trabalhos do Dr. Galibotti na Itália, o Dr. Walter Travago. Acho que é Travago. Tá? Então, vocês vão ver vários trabalhos dele, né, do Dr. Walter, dando continuidade às pesquisas do Dr. Galibotti. Muitos de vocês, né, devem conhecer, ouvir falar da Declaração de Madrid, que a Declaração de Madrid começou com a doutora Adriana Schwartz, que é uma das formas que se encontrou para tentar padronizar, homogeneizar a ozonoterapia, né? Tentar fazer com que as pessoas que trabalham com terapia passassem a falar a mesma linguagem, passassem a seguir alguns tipos de normas e protocolos para que não começasse a ser algo que, né, cada um faz o que dá na telha, tá? Então, isso é importante, assim como a gente acaba tendo na veterinária uma série de guidelines, tá? Agora, o que é importante, né? Isso acaba sendo algo para que haja um direcionamento, mas a gente também não pode considerar como sendo uma Bíblia, né? E algo para ser seguido totalmente à risca, né? E sempre dessa forma, aquilo que eu falei no início. No Tratado de Madrid existe, né, a, a indicação para alguns tipos de doenças, você vai usar essa via de aplicação, nessa concentração, nessa dose e nessa frequência. Só que a gente não trata a doença, a gente trata o paciente. Então, você, né, tem que ter sempre o bom senso, né, e o critério técnico de saber como utilizar esse tipo de manual, né? E se para aquele paciente, naquele momento, realmente aquilo que está escrito ali é aquilo que realmente condiz, para que você promova, né, o melhor para o seu paciente. Existem situações que, assim, há uma indicação, né, na Declaração de Madrid para se fazer uma determinada aplicação, só que naquele dia aquele paciente não pode receber absolutamente nada. Então, a gente tem que ter realmente assim, um bom senso. Isso não é somente para ozonoterapia, isso é para qualquer tipo de doença, para qualquer tipo de paciente que você vá atender. Em 2015, a Federação Internacional de Ozonoterapia, ela fez uma revisão de vários trabalhos, né? Depois eu mando para vocês também, tem essa revisão, e são todos trabalhos em que eles fizeram uma avaliação bem criteriosa e que são trabalhos em que eles consideram que existe um embasamento científico. Existem evidências realmente científicas de que houve uma eficácia, houve uma utilização adequada da ozonoterapia.
uma parte existe uma briga entre uma série de associações, existe uma briga com o pessoal que monta a Declaração de Madrid, existe uma briga com quem é da Federação Internacional de Ozonoterapia, porque a gente, infelizmente, está numa situação em que um quer, né, dizer que sabe mais do que o outro e que a linha que segue é a que está correta, né? Então, nós temos que sempre assim, também ter o bom senso de avaliar tá, o que tem de bom que essa associação está falando, o que tem de bom nessa outra associação, e a gente pega aquilo que é bom, né, sem entrar no mérito de briga de associações, tá? Então, depois eu envio para vocês essa revisão, tá? Em 2019, né, esses 3 pesquisadores, eles também são ganhadores de prêmio Nobel, e mais uma vez eles falam sobre, né, a importância da hipóxia em uma série de doenças. E eles ao contrário, né, do que Warburg havia falado, eles colocam que aqui a hipóxia ela é uma característica das células cancerígenas, e não que assim a hipóxia é a causa do câncer. Tá? Então já se muda aqui esse conceito. Tá? E aqui eles pesquisaram quais são os mecanismos no organismo que fazem a detecção dessa falta de oxigênio, da falta ou do nível adequado de oxigênio nas células. E a descoberta desse mecanismo faz com que possa se tentar, né, ter o desenvolvimento, às vezes, de algum fármaco ou de algum mecanismo, de forma a tentar fazer a correção dessa hipóxia celular. Né? Então, a gente pode ter, né, uma hipóxia que ela pode ter um efeito fisiológico, em que ajuda no metabolismo, ajuda nas atividades físicas, em que, por exemplo, você faz um condicionamento, né, um condicionamento aeróbico, em que você usa, às vezes, essa hipóxia, né, e o organismo, ele cada vez mais, ele vai se adaptando e ele vai tendo uma resposta melhor aos níveis de hipóxia. Isso é quando a gente busca, né, a utilização dessa hipóxia para um desenvolvimento de uma melhora fisiológica. E existe a hipóxia que ela é relacionada às doenças, que ela tem um efeito patológico. Então, você vai observar a hipóxia sempre relacionado às anemias, isso é uma das primeiras coisas que nós observamos, né? No câncer, em quadros de convulsões, em quadros de AVCs, em quadros infecciosos, em feridas, né, como a gente havia falado, de pé diabético, de úlceras varicosas, e no infarto do miocárdio. Então, a compreensão melhor dos mecanismos de controle da hipóxia, de resposta às células em relação a essa hipóxia, pode fazer com que se consiga a reversão ou um tratamento melhor para essa série de patologias. E aqui, no caso, a ozonoterapia, ela tem a capacidade de fazer com que haja a melhora, a correção dessa hipóxia e a gente consegue tratar todas essas doenças de uma forma muito boa. Né? Então, aqui, o que esses pesquisadores eles acabaram por observar é que a hipóxia ela tem uma relação muito grande com esse fator de transcrição nuclear, tá? É um fator induzível por hipóxia. Então, quando você tem, né, uns níveis muito elevados de hipóxia e as células elas acabam percebendo isso, existe ativação desse fibrin alfa, que ele entra no núcleo e faz a ativação dos elementos de resposta à hipóxia. Então, você tem a liberação de uma série, a produção de uma série de substâncias que vão ajudar a fazer a correção dessa hipóxia. Né?
Dependendo da doença, você acaba tendo um bloqueio na transcrição desse IF1-alfa. Consequentemente, as células elas perdem a capacidade de correção dessa hipóxia porque não tem a transcrição nuclear desses elementos de resposta à hipóxia. Então, esse IF1-alfa, esse fator de transcrição, ele tem uma correlação muito grande com o câncer, em que as células cancerígenas elas acabam fazendo muito um bloqueio de transcrição desse tipo de fator de transcrição. A ozonioterapia ela consegue, por alguns mecanismos de ativação de alguns outros fatores de transcrição nuclear, também faz com que haja uma ativação. Ela evita que haja um bloqueio de ativação do IF1-alfa. Então, essa acaba sendo uma das explicações da capacidade da ozonioterapia ela fazer com que a gente consiga ter uma melhora da oxigenação celular. Então, aqui, né, o que acontece? Esses pesquisadores que ganharam o Prêmio Nobel, eles identificaram esse tipos de enzimas, que são enzimas que elas têm uma importância muito grande para que haja ativação ou não desse IF1-alfa. Então, eles têm uma linha de pesquisa, né, em cima desses tipos de enzimas. Tá? Quando a gente tem esse IF1-alfa, né, fazendo a transcrição de uma forma adequada, ele vai fazer com que a gente aumente a eritropoiese, o metabolismo celular e a angiogênese. Então, ele é fundamental para que as células elas consigam ter uma melhora. Se você tem uma melhora da eritropoiese, então você vai conseguir fazer com que tenha um número maior de hemácias, então, consequentemente, você consegue fazer um transporte maior de oxigênio. Então, isso é um fator que faz com que a gente tenha uma melhora da oxigenação. Se você tem uma melhora do metabolismo celular, né, que aqui, no caso, ele tem depois um exemplo de ativação do GLUT1, que é um canal de passagem de glicose, então você consegue fazer com que haja um melhor funcionamento da mitocôndria, do ciclo de Krebs, consequentemente você acaba tendo um aumento da produção de ATP, que é a base para o funcionamento de qualquer célula. Né? E a angiogênese, que acaba, né, você tendo um aumento do número de vasos sanguíneos para que também você consiga fazer um transporte melhor de oxigênio. Tá? Aqui em 2019, né, todo mundo sabe que houve, né, a pandemia, o surto do SARS-CoV-2, da Covid, tá, da Covid-19, e muito se falou no começo que tinha a ver com uma pneumonia, e depois, aos poucos, existem muitos trabalhos que falam que, na verdade, você acaba tendo todo esse problema relacionado a múltiplos sistemas sendo afetados pelo SARS-CoV-2 por uma questão de uma tempestade de citocinas, ou seja, você tem uma inflamação generalizada em que você acaba tendo a liberação de uma série de citocinas de uma forma extremamente exagerada, extremamente rápida. Isso acaba levando à formação de vários trombos, isso faz a formação de várias situações de hipóxia, né? E que acabou levando a óbito uma série de pessoas. Em muitos países fizeram a utilização da ozonioterapia no tratamento de pacientes com a Covid-19. Na Espanha se utilizou muito, na Alemanha, na Itália, e se acabou utilizando das mais diversas formas. Agora, uma das coisas que se observou é que assim, muitos pacientes em que se observava, né, uma hipóxia muito grande, os pacientes eles estavam em vias de serem intubados por conta dessa hipóxia muito grande. Muitos pacientes eles deixaram de ter a necessidade da intubação
através da utilização da ozonoterapia. E isso tem a ver principalmente com essa capacidade de melhora de oxigenação, de melhora de transporte de oxigênio. Isso é um dos fatores. Um outro fator tem a ver com o efeito imunomodulatório, modulador da inflamação, consequentemente, uma redução, né, da produção de citocinas, principalmente de citocinas pró-inflamatórias. Então, hoje, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar uma série de trabalhos, né, que vão explicando, né, mais detalhadamente, né, quais são os possíveis mecanismos de ação da ozonoterapia em pacientes com a COVID-19 que foram tratados com ozonoterapia. Tá? Essa revisão, ela fala, né, sobre o efeito de Warburg, mas com uma visão, um foco principalmente sobre as mitocôndrias, tá? E aqui, né, Warburg, ele falava que, assim, né, você tinha todas essas alterações aqui, mas eram decorrentes da hipóxia. Né? Hoje o que se sabe é que assim, esse efeito Warburg, que tem a ver com o acúmulo de lactato, que leva a uma acidose muito grande, a hipóxia que você acaba observando, ela é secundária a uma série de alterações, ou por ativação de fatores, né, de oncogenes que promovem o crescimento das células tumorais, tá? Uma ativação maior dos transportadores de glicose e de lactato, então você acaba tendo, né, um acúmulo de lactato, porque você acaba tendo, né, um aumento de capacidade da GLUT1, por exemplo, tá? Então, você aumenta demais a glicólise e ela não consegue entrar no ciclo de Krebs para ser. Esse lactato não é utilizado pelo ciclo de Krebs para a produção de ATP pelas vias que seriam normais de uma célula. Então, você começa a ter um acúmulo muito grande de lactato, por isso que você acaba tendo muita acidose. Ou existem situações em que você tem uma supressão de tumores, tá? Alterações de RNA, ou então uma sinalização de uma perda da via de sinalização do AMPK.